Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a trabalhar com a biblioteca Style Component. Com essa biblioteca você vai conseguir escrever códigos CSS dentro de arquivos JavaScript e você vai conseguir estilizar os seus componentes. Então vamos supor que você esteja criando um site com a biblioteca do React.js. Você está utilizando o Style Component no React.js. Então você consegue reaproveitar boa parte desses códigos CSS, você consegue reaproveitar nos seus projetos com o React Native. Você também consegue utilizar aqui no React Native. Então você basicamente consegue padronizar os seus projetos utilizando o conceito de CSS. E é isso que eu vou mostrar para você nessa aula. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Toda semana eu trago conteúdos incríveis no desenvolvimento mobile e você não pode perder os meus conteúdos. Se inscreve, não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. Então vamos lá pessoal, para facilitar aqui nessa aula, eu já criei um projeto no React Native, um projeto chamado de teste. Eu criei aqui um componente funcional e aqui dentro eu estou retornando uma view, que nesse caso é o meu container principal. E aqui eu tenho uma imagem, aqui eu tenho a logo do Stack Mobile e eu tenho o texto, nesse caso seria o title, o título, Stack Mobile. E eu estou utilizando o Style Sheet, que vem do próprio React Native, nativo do React Native, para poder estilizar os meus componentes. Então aqui eu criei a minha constante de style, recebendo o Style Sheet, e aqui eu criei vários estilos. Eu criei o estilo para o container, aqui eu tenho Flex Zoom, o meu container principal vai pegar toda a minha largura e altura da tela, vai pegar todo o conteúdo da minha tela. Aqui eu tenho o Justify Content, eu estou centralizando tudo. A cor de background, eu defini uma cor black, preto. E aqui no Border Color eu defini uma cor da borda, nesse caso essa borda azul, e a largura da borda, que é 10. Esse daqui é o estilo para o meu container. Eu estou passando para a minha view através do styles, styles.container, e automaticamente eu vou conseguir passar todas essas propriedades para a minha view. Eu também estou criando um estilo para o title, eu estou passando para o meu texto, Stack Mobile, e eu também criei um estilo para minha logo, que eu estou passando para minha imagem, styles.logo. Aqui para o meu title, eu tenho uma fonte de 25, a cor da fonte branco, fonte weight, negrito, fonte family, Arial, e eu estou alinhando tudo isso daqui no centro. E eu tenho a logo, largura de 100, altura de 100, estou alinhando no centro e eu estou colocando uma margem inferior de 10. Já estou executando esse projeto no meu emulador Android, o emulador já está aberto aqui, eu já tenho o terminal aberto e uma janela do Node aberta aqui também. Tranquilo, esse daqui é o nosso projeto base que eu criei no React Native. Caso você não tenha nenhum tipo de conhecimento, você não sabe nada do que eu acabei de criar aqui, tem vídeos aqui no canal que eu ensino do zero você a criar um projeto com React Native, tanto a instalação quanto o nosso primeiro projeto. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição caso você não tenha nenhum conhecimento de React Native. Então vamos lá, agora a gente vai começar a trabalhar com Style Component aqui no React Native. A gente vai começar a estilizar esses mesmos componentes aqui, container, imagem e título, com Style Components, ou seja, escrevendo códigos CSS dentro de arquivos JavaScript. Fazendo isso, eu vou conseguir padronizar o meu projeto. Caso eu tenha um site, eu também utilizo CSS com React.js, eu consigo padronizar esses códigos, reaproveitar boa parte desses códigos e também vai facilitar o meu desenvolvimento, vai ser mais produtivo. O primeiro passo é instalar a biblioteca do Style Component. Eu vou acessar a documentação oficial, vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa daqui é a documentação do Style Component. E aqui a gente consegue ver um pouco mais quais empresas e aplicativos estão utilizando. Você pode ler um pouco mais a documentação, mas nesse caso eu quero acessar a parte da instalação. Então, para instalar, a gente vai estar utilizando esse comando aqui. Você pode instalar com npm ou com yarn, mas nesse caso eu vou estar instalando com npm mesmo. Então, nesse caso, eu vou copiar esse bloco de código aqui, npm install style component. Eu vou copiar esse comando, Ctrl C, vou voltar para o meu projeto, eu vou finalizar a aba do Node aqui, vou fechar, e agora eu vou colar, Ctrl V,
npm install style component, vou pressionar o Enter, eu vou instalar a biblioteca, vamos aguardar. Acabou de fazer a instalação, vou colocar o comando cls para limpar aqui os campos. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou criar um arquivo separado aqui. A gente tem o nosso app.js e aqui dentro eu tenho uma pasta chamada de src, que eu já tinha criado, porque aqui dentro eu tenho uma pasta de imagens onde vai ter a logo do meu site, né? O logo do meu aplicativo. Dentro de src, você vai clicar com o botão direito. Se você não criou ainda a pasta src, é só você clicar com o botão direito aqui, ó, no VS Code e criar uma nova pasta, um new folder. E aí você vai escrever src, beleza? Tranquilo. Mas nesse caso eu já tenho a pasta criada, eu vou clicar em cima de src, botão direito do mouse, eu vou criar aqui mais um arquivo JavaScript que eu vou chamar de style.js. É aqui que a gente vai configurar o nosso style component. Então, nesse caso, eu já tenho a biblioteca instalada, eu preciso fazer o import. Então, eu vou colocar aqui import style from style components. E aqui eu vou colocar um barra e vou passar native. Como eu estou utilizando aqui no React Native, eu vou colocar style components -native. Se você estiver utilizando a biblioteca do React.js, você não precisa passar o native, é só colocar style components. Acabei de fazer o import do style component e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma constante, né? Primeiro eu vou exportar essa constante aqui. Eu vou criar o estilo para o meu container. Então aqui a gente está utilizando o style sheet, mas agora eu vou começar a utilizar o style component. Então eu vou criar o estilo para o meu container. Então eu vou exportar essa constante, né? Export const. Eu vou colocar tudo com letra maiúscula. Container recebe o style que a gente acabou de importar do style component. Ponto. E aqui eu vou colocar qual que é o tipo de componente. Nesse caso, o container ele é uma view, é um componente de visualização. Então eu preciso falar para o meu style component qual é o componente, qual é o tipo de componente. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, como view, beleza? Porque é uma view. E aqui no final você vai colocar o template string. Você vai abrir e fechar um template string, essa aspa aqui, ó. E aqui no final você vai colocar ponto e vírgula. E aqui dentro a gente vai começar a colocar as propriedades do Style Component para começar a personalizar os nossos componentes. É aqui que a gente vai escrever códigos CSS. Então nesse caso, a gente precisa colocar aqui, ó, o flex zoom, precisa falar que esse container vai pegar toda a largura e toda a altura. Então a gente vai precisar colocar aqui flex. E aqui eu posso colocar flex 1. Se para você não estiver aparecendo aqui, ó, os códigos CSS, por exemplo, background, se para você não estiver aparecendo esses códigos aqui, você vai instalar aqui uma extensão do Style Component no seu VS Code. Nesse caso, é só você vir aqui, ó, em Extensions e você vai escrever aqui, ó, Style Components. Já vai aparecer essa extensão aqui, ó. Style Components. E aí vai começar a aparecer certinho o CSS no VS Code. Então vou instalar, vou clicar aqui para instalar. Beleza, acabei de instalar. Agora eu vou vir aqui e vou definir um Justify Content. Eu vou passar aqui, ó, Justify Content. E aqui eu vou passar como Center. Então aqui é tudo CSS. Eu vou colocar da mesma forma aqui, ó, Background Color. Eu vou definir uma cor de fundo. Eu vou definir aqui 000, vou definir preto. Eu vou definir também aqui, ó, um border color, a cor da borda. Nesse caso, vai ser esse tom de azul, que eu vou passar para cá. Vou dar um Ctrl C. Vou colocar aqui o joguinho da velha. Precisamos colocar aqui o D no final. E aqui você vai colocar sempre ponto e vírgula. Ó, aqui no Style Sheet você vai colocar só vírgula. Aqui no Style Component é ponto e vírgula, beleza? Depois eu vou colocar aqui a largura da borda. Então eu vou definir aqui um border width. Eu vou definir aqui 10. E a gente já criou um estilo para o nosso container com flex.
Justify Content, Background Color, Border Color e Border Width, utilizando códigos CSS aqui em arquivos JavaScript. Sensacional! Agora eu vou vir aqui no meu app.js, inclusive eu vou até apagar todo esse bloco de código, a gente não vai utilizar mais o style do Style Sheet, e aqui eu não vou estar utilizando os componentes do React, eu vou estar utilizando aqui do Style Component. Então eu vou importar aqui o meu arquivo, que está dentro de src/style, e aqui eu vou importar o meu container. Eu vou colocar aqui container e eu vou passar para a minha view. Container. A gente vai ter basicamente aqui o mesmo resultado. Por quê? Inclusive, eu vou executar a minha aplicação. Eu vou colocar aqui, ó, React Native Run Android. Eu vou executar para a gente conseguir visualizar as alterações em tempo real. Já abriu aqui a janela do Node. Vou minimizar. Vamos aguardar aqui a inicialização. E a gente vai ter o mesmo resultado. Só que agora, ó, aqui a gente não vai mais utilizar o Style. Eu vou tirar esse Style, porque não temos mais o Style Sheet, certo? Então vai ser só Container. A gente está pegando o Container do Style Component. Aqui na imagem eu não vou ter mais o Style. E aqui no Title também eu não vou ter mais. E aqui no React Native eu vou passar, né, o componente Image e Text. Eu acabei tirando, mas eu vou passar aqui o Image e Text por enquanto. Beleza. O Stack Mobile não tem nada, né, não tem nenhum estilo, e a imagem também não. Mas já está aqui, ó, o nosso container. A gente já consegue visualizar fundo preto, bordas azul. A gente tem uma largura para nossa borda. E está aqui o nosso container que vem do nosso arquivo Style, certo? E aqui a gente está passando para ele. A gente está falando que esse container, ele é uma view, certo? E aqui a gente consegue ver todo o nosso CSS. A gente tem flex, justify content, background color, border color e border width. Agora a gente vai criar um estilo para nossa imagem. Então a gente vai vir aqui no arquivo style e a gente vai criar mais um estilo. Então export, const, eu vou criar aqui. Nesse caso vai ser a logo, então vou colocar aqui, ó, logo, recebe style, ponto, e qual que é esse componente? Esse componente é uma imagem, então vou falar que é uma image, uma imagem. Eu vou abrir aqui o template string, vou colocar aqui um ponto e vírgula, e aqui eu vou começar a definir o meu CSS. Então aqui nesse caso, eu quero que essa imagem tenha 100 de largura e 100 de altura. Então eu vou definir aqui width, eu vou definir 100 de largura, eu vou definir aqui o height, 100 de altura, eu vou definir também aqui que essa imagem vai ficar alinhada no centro do meu container, eu vou definir aqui align itens, eu vou definir como center, centralizado, já aparece aqui para nós, ó, center, e eu também vou definir uma margem na parte de baixo de 10, porque o nosso texto vai ficar embaixo da imagem. Então eu vou definir aqui um margem bottom e vou definir 10. Já criamos o estilo para nossa logo, já falamos que é uma imagem. Vamos vir aqui no app.js e agora a gente não vai passar como image, nós vamos passar como logo, certo? Então eu vou importar aqui do meu arquivo style a nossa logo e a gente vai passar para a imagem o logo. Já apareceu aqui, deixa eu definir aqui align self. Eu coloquei como itens, né? É align self. Aí ele vai ficar centralizado. Agora a gente vai trabalhar no texto. Então o texto não vai ser do React Native. A gente vai criar um estilo aqui no nosso arquivo. Então export, const. Eu vou chamar aqui de title, vai ser o nosso título, recebe style, e esse componente é o que? É um texto, então vou passar aqui text, vou abrir o template string, ponto e vírgula, e aqui eu vou definir o meu CSS. Então nesse caso, eu vou definir aqui um font size, o tamanho da fonte vai ser 25, eu
eu vou definir a cor dessa fonte, então eu vou definir aqui color, e aqui eu vou passar uma cor, que nesse caso vai ser branca, então FFF, FFF. Vou definir aqui um font weight, que nesse caso vai ser negrito, então vou colocar aqui ó, como bold, você pode escolher qualquer um aqui, vou colocar como bold. Vou definir o font family, o tipo de fonte, nesse caso tem várias fontes aqui, ó. Eu vou colocar Arial, só Arial, e basicamente é isso. E eu vou colocar centralizado, então Aligned Self, eu vou colocar como center, eu vou centralizar esse texto. Acabei de criar, vou importar aqui o title, então title, eu vou passar o title para o meu text, vou passar o title para cá. Feito isso, eu já tenho aqui o meu título, Stack Mobile, eu tenho a minha imagem, a logo, então eu tenho aqui a logo, o title e o meu container. Container, logo e title. Então eu já consegui estilizar todos os meus componentes utilizando CSS com a biblioteca Style Component. E aí você pode criar diversos estilos aqui, você pode personalizar a descrição do seu app, você pode definir um estilo para um determinado título, você pode definir um estilo para um botão que vai ser utilizado em todas as telas. Então você cria um arquivo separado e você consegue utilizar em toda a sua aplicação. Você não precisa ficar fazendo isso daqui do zero. Você cria um único estilo e você personaliza todas as suas páginas, todas as suas telas, todos os seus componentes. Beleza? E aí você não precisa mais utilizar o Style Sheet. É muito interessante esse conceito aqui e vai padronizar os seus projetos caso você também esteja utilizando no React.js. Vai ganhar muita produtividade e reaproveitar muito código. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser se especializar no desenvolvimento de aplicativos multiplataforma com React Native, eu vou deixar na descrição do vídeo o melhor treinamento que eu conheço, que é o treinamento do meu grande amigo Matheus Fraga, o Fábrica de Aplicativos. Nesse curso você vai aprender do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida, você vai aprender a criar aplicativos com React Native do zero ao mais avançado. E o melhor de tudo é que esse curso não é só desenvolvimento mobile. Com esse curso você vai aprender a criar websites utilizando a biblioteca do React e também o Next.js. Além disso, você aprende a criar suas próprias APIs, os seus próprios servidores utilizando o Node.js. Ou seja, você vai aprender a criar o seu próprio site, o seu próprio servidor, o seu próprio aplicativo, tanto Android e iOS, utilizando JavaScript. Então você vai aprender a stack completa de JavaScript e se tornar um profissional completo. São mais de 600 aulas. Pessoal, eu indico fortemente. Se você quiser se especializar de fato mesmo, compensa demais você acessar esse treinamento. É isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima.